Eles financiaram a coroa britânica. Eles financiaram a independência do Brasil. Eles financiaram a Belle Époque na Argentina. Eles financiaram a Guerra Civil Americana. Eles estão presentes em todos os bancos do mundo. Eles, inclusive agora, detêm a maior extração de diamante do Brasil. Eles estão presentes na grande mídia, financiando, comprando ou manipulando. Quem são eles? Fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai entender que o mundo é manipulado por um grupo bem pequeno de pessoas. Eu quero te pedir duas coisas muito importantes. A primeira delas é que você assista esse vídeo até o final, para que você possa compreender tudo o que eu quero falar. A segunda coisa é que se você não é inscrito ainda no nosso canal, se você ainda não deixou o seu like, se você ainda não tocou o sininho, eu quero te dar 3 segundos para você nos seguir aqui, se inscrever, deixar o seu joinha, deixar o seu like e tocar o sininho. Faça isso agora em 3 segundos. 1, 2, 3. Muito obrigado e eu te agradeço por você ter se inscrito no meu canal e ter deixado o seu like. Sem mais delongas, eu quero te falar o seguinte. Eu dei muita aula de história. Eu tinha que adotar uma corrente doutrinária dominante, a convencional. E qual é a convencional? É a que está no livro didático. Existe um grupo que domina o mundo e esse grupo vai apresentar o grande líder, que nós, os cristãos, falamos como o anticristo. Mas eu quero que você, de uma vez por todas, abandone a visão caricata, aquela visão que muitas pessoas fazem aqui para poder ganhar views e likes sobre o anticristo, sobre esse líder mundial e sobre esses grupos que estão por trás, nos bastidores. Mas eles não estão presentes só de hoje, nem de 10 anos, nem de 20 anos, nem de 50 anos. Eles estão presentes há muitos anos. Eles vêm desde os Cavaleiros Templários. Eles vêm buscando uma ordem mundial capaz de ter um único governo do mundo. Preste atenção, o poder ele é um instrumento de controle. E aqui eu não quero que você pense só nas tecnologias de poder que Foucault fala, né? Da soberania, que o soberano tem poder sobre a vida e sobre a morte das pessoas, do biopoder, sobre as instituições de disciplina. Eu quero que você pense no poder. A grosso modo, definição de poder, que é a capacidade de um grupo manipular o comportamento do outro. Se eu disser para você que a grande mídia manipula o teu jeito de pensar, o teu não, mas manipula a massa, o jeito que a massa se comporta, o jeito que a massa pensa, o jeito que a sociedade reage. Por quê? Eles controlam os grandes veículos de mídia e eu vou falar para você como. Mas antes, mergulha comigo na história aqui, ó. Para o Brasil ser reconhecido como uma nação, ele teve que pagar uma indenização à coroa portuguesa, um título de indenização. E esse título de indenização, em 1822 até 1825, esse título de indenização, ele custou aproximadamente 3 milhões de libras. 3 milhões de libras. E esses 3 milhões de libras não vieram do Brasil, porque o Brasil era uma nação que estava surgindo. A coroa portuguesa que estava aqui, a família real que estava aqui, deixou o que de riqueza? Nada, só extraiu. Então o Brasil precisava de dinheiro para poder financiar. O que a história convencional te conta? A história convencional te conta que quem financiou foi a coroa britânica. Não é isso que está no livro didático? Eu dei aula de história sobre isso. A coroa britânica financiou esse título, essa carta de independência do Brasil em 1822. Não é isso? Pois não é verdade. Quem financiou a independência do Brasil foi um grupo chamado Rothschild. A família, a casa de Rothschild. Os Rothschilds dominam a história. Há quem diga que os Rothschilds estão por trás do estabelecimento do Estado de Israel. Há quem diga, inclusive, que os Rothschilds estão por trás do financiamento das campanhas de Napoleão. Há quem diga, inclusive, que os Rothschilds estavam presentes no financiamento da Guerra Civil Americana, entre Norte e Sul, e eles estavam presentes financiando o Sul, mas eles também estavam presentes financiando os bancos que financiavam o Norte. Então eles estavam presentes dos dois lados. Eles estavam presentes na Belle Époque da Argentina. E isso aqui, existem registros históricos que você pode encontrar aqui na internet. Se você googar, você vai ver que a Belle Époque do século XIX, a Argentina crescendo, quem foi que financiou? Os Rothschilds. Eles financiavam a coroa britânica. O banco central de todos os países, praticamente, são manipulados ou têm participação dos Rothschilds. Se você colocar agora na internet Rothschild & Co.,
a companhia dos Rothschild, a casa dos Rothschild, você vai ver que eles estão presentes nas maiores corporações do mundo. AT&T, Warner, Disney, Hollywood, General Motors, General Electric, eles estão presentes, a GE, eles estão presentes na maior extração de diamante da história do Brasil. Eles simplesmente controlam companhias de mineração em todo o mundo. Eles controlam a cultura, eles controlam a informação. Sabe de quem é a CNN? A CNN é de Ted Turner. Ted Turner é amigo íntimo e faz parte de uma sociedade secreta. Faz uma coisa, coloca aqui na internet um nome chamado Good. Good em inglês de bom. Good Club. Good Club. Um bom clube, um clube bom. Coloca aí, vazou uma reunião deles. E você vai ver quem faz parte desse clube. Rockefeller, George Soros, família Gates, Bill Gates, Rothschild, Oprah e por aí vai. Eu quero que você analise o seguinte: a CNN é do grupo Warner e AT&T, mas quem financia a Warner e a AT&T? Os Rothschilds. Sabe aquela lógica do pão e do circo? Eles financiam o pão e eles financiam o circo. Portanto, se você quiser de uma vez por todas entender qual é a lógica de dominação dos poderes políticos do mundo, qual é a lógica da geopolítica do mundo, você precisa entender sobre esses grandes grupos que dominam o mundo. Na verdade, não são grandes grupos, são pequenos grupos com um grande poder de influência e de capital. Nunca você vai conhecer ou entender os movimentos desse grupo se você ficar com essa visão caricata do chifre, do rabinho. Você não vai entender o movimento do movimento de surgimento do que eles chamam de o grande líder. No século XIX, os Rothschilds financiavam a Alemanha, financiavam a França, financiavam a Espanha, e eles já tentavam, com a Liga da Europa, ter um governo global. Pesquisa isso aí. Os Rothschild já tentavam uma liderança global, um governo global. Eles estão dos dois lados, financiando os bancos, porque eles estão por trás dos grandes bancos do mundo. Aí você vai falar assim, não, um dos maiores bancos do mundo é o JP Morgan, o JP Morgan, como as pessoas falam. Mas eles também estão junto com o JP Morgan. Poucas vezes essas pessoas são vistas juntos, dialogando e conversando. Eles têm uma agenda ambiental, uma agenda filantrópica e uma agenda de saúde política muito forte. Na verdade, é um pouco daquela lógica. Eu não sei se você nessa hora vem aquela pulguinha atrás da orelha de quem no computador, sabe, no computador, daquela história que vem assim, o computador que te infecta é o mesmo que te vende o programa para tirar o vírus, sabe? Esses grupos, eles sentam com a família Saúde, a família árabe, uma das famílias árabes mais poderosas da Arábia Saudita. Eles sentam com os árabes e eles sentam na mesa com os judeus. E a gente sabe que o líder mundial, ele vai ser um solucionador, ele vai ser um estrategista político maravilhoso, ele vai apresentar uma solução para o mundo. O Banco Central de praticamente todos os países ou é controlado ou é manipulado por eles. Eles controlam muita gente, inclusive há quem diga que senhor Fernando Henrique e senhor Lula, junto com sua agenda ambiental, né? Sua agenda ambiental fortalecida pela ONU, inclusive eles, nas suas políticas de assentamentos indígenas, abriram as portas para grupos financiados por esses grandes banqueiros, por essas grandes instituições. O grande líder não vai ser apresentado pelo Papa, não vai ser apresentado pela Igreja Católica. Esqueça esse negócio. Ele vai sentar na mesa de judeu e ele vai sentar na mesa do árabe. Ele vai sentar na mesa de mocinho e de bandido. Ele vai vir com um discurso de paz, mas ele vai vir com quem controla os bancos, com quem controla o sistema financeiro, com quem controla os meios de comunicações. E quem controla isso são esses grupos. Olhe para esses grupos, tenha um olhar crítico da história e você vai crescer muito e você não vai ser pego de surpresa. Deus te abençoe.